Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Nesse mês de dezembro, no primeiro domingo de dezembro, nós encerramos o ano letivo da Escola Dominical. E fica somente essa sala aqui do templo, como uma classe, onde todos os adultos, jovens e adolescentes que quiserem vir, venham para cá. E também são temas livres que a gente sempre procura falar, né, com as pessoas. Eu quero abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14. E na semana passada eu falei aqui sobre cura interior pela palavra de Deus. Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre algumas promessas de Deus de encorajamento. Encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento. Em qualquer momento da nossa vida, em qualquer circunstância, sempre nós precisamos de uma palavra, né, de força, de motivação. E quem é adepto da leitura de autoajuda, compra aqueles livros e sempre os livros de autoajuda vai dizer para você que você tem que resolver seus problemas você mesmo, de dentro para fora, né? E nem sempre, né? O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que esse eu faço. E você dizer para mim, eu sou ansioso, sou impaciente. Você dizer para mim assim: Arival, deixe de ser ansioso, não resolve nada. Eu gosto da sua palavra, mas quem é ansioso, né? Quem tem as suas lutas, e alguém diz: pastor Arival, o senhor precisa deixar de ser ansioso, porque ansioso é incredulidade. Eu falei: tudo bem, meu irmão, mas eu sou crente. Porque muitas vezes os nossos problemas, eles estão presentes na nossa estrutura, né? Por que a gente precisa de cura interior? Primeiro, porque antes de ser crente, eu e você, nós tivemos uma vida pregressa. E ali nós fizemos coisas, sofremos coisas que vão ficar marcadas na nossa vida. Que mesmo depois de você ser regenerado, convertido, você vai ter lutas. Tá certo? Então você era um grande mentiroso. Aí se converte. Aí a Bíblia diz assim: olha, você era que é mentiroso, deixe de mentir, passe a falar o quê? A verdade. Mas aquela área ali vai ser um calcanhar de Aquiles para você. Então, nós estamos livres do poder do pecado como crentes, mas nós não estamos livres da presença do pecado. Da presença do pecado. Tá certo? Quem aqui, às vezes, tem dias assim, de desânimo, de amargura, sem nenhum motivo? Quem é que tem? Bem-vindo ao mundo dos normais. Porque você não é super crente. Você não é. E por isso que Deus vai usar, aqui Jesus Cristo vai usar uma expressão, João 14, versículo 16. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos caminhando aqui. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção que esse versículo, Jesus está nos ensinando a doutrina da Trindade. Quem está dizendo aqui é Jesus, tá? Não é um teólogo, é Jesus.
ele diz assim: e eu quem? Jesus. Rogarei a quem? Ao Pai, Deus Pai. Não é isso? E ele vos dará o quê? Outro Consolador. O Consolador aí é o Espírito Santo. Então, veja bem, as três pessoas, quando ele usa outro Consolador, outro aí significa da mesma espécie, da mesma natureza, do mesmo poder. Então, aqui, Jesus está nos fazendo uma promessa de consolo sobrenatural. Não é consolo humano. É consolo sobrenatural. Vamos dar um pulinho, por favor, rapidamente, lá em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O que diz aí? Bendito, vamos ler juntos? 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Veja que ele repete as três pessoas da Trindade. Deus Pai, Jesus Cristo e o Deus de toda consolação é o Espírito Santo. Veja no versículo 4, leia comigo. É Ele, pessoalmente, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, eu queria chamar a sua atenção, porque o nosso Deus é o Deus de toda consolação. O que significa isso? Significa que não existe em mim e em você uma carência de consolo que Deus não possa suprir. Então eu estou de luto. Deus Ele consola os enlutados. Pastor, eu fui rejeitado. Jesus é especialista nisso, porque ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Qualquer problema que você tiver, qualquer área da sua vida que você achar que precisa de consolo e de conforto, o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Mas vamos voltar lá para João e observar algumas coisas aqui que são muito interessantes. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui nós temos algumas coisas que eu queria destacar. Primeiro, o título Consolador. Está em letra maiúscula aí, não está? Consolador. Está se referindo à terceira pessoa da Trindade. A palavra Consolador, no grego, é a palavra Paráclitos. Paráclitos é uma expressão que se usa no mundo jurídico como aquele advogado de defesa. Lá em 1 João, Jesus é o nosso advogado justo, aquele que defende a nossa causa. Mas aqui no contexto, é alguém que está do lado para ajudar. Só que ele não está só do lado para nos ajudar, ele está dentro de nós para nos ajudar. Lembre-se que em Romanos 8, Paulo diz que nós não sabemos orar como convém, e que o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar em nossa fraqueza. Em nossa fraqueza. Veja que esse Consolador aqui, ele é também uma pessoa, não é um mantra. Deu para entender? Não é uma musiquinha que você vai cantar quando você está deprimido, que você está... canta isso aqui que você vai melhorar. Faça aí umas técnicas de respiração. Quem gosta de fazer yoga, não sei o quê, tudo bem, faz o que você quiser. Põe até o sonzinho da cachoeira lá. Mas não vai resolver, porque tem coisas em nós que só Deus pode resolver. Por isso que o Consolador aí é uma pessoa, é Ele quem nos consola.
Vocês estão entendendo ou não? Então não é um pensamento positivo, é uma pessoa que está conosco para nos consolar. Aí, você entende, né? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 23. O que diz? Lê para mim aí. Atos 23, 11. O que diz? Na noite seguinte, pondo-se o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também o faças em Roma. Quem foi que se pôs do lado dele, de Paulo? O Senhor. E diz assim: coragem. Vocês dão para entender? Aí está a ideia, pondo-se ao lado dele, para lhe encorajar. Agora, veja outro detalhe. Esse Consolador, é o ministério dele, de consolar. Esse consolo é pessoal. Agora, veja outro detalhe nesse versículo. Porque a fim, aqui na língua portuguesa está dando propósito, né? Com que propósito Deus vai enviar para mim e para você o Espírito Santo, o Consolador? O que o texto responde? A fim de que esteja para sempre convosco. O que é para sempre? Para sempre, né? Ele está conosco todos os dias, e quando todos os dias acabarem, nós estaremos com Ele para sempre. Então, você tem um Consolador para essa vida, e esse Consolador continuará com você a eternidade sem fim. Deu para entender? Agora, outro detalhe no versículo seguinte, no versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse consolo, ele é exclusivo. Não tem no mundo, tá? Ele está com o povo de Deus. Vocês entenderam isso ou não? Você não vai encontrar, né, esse consolo, esse consolador, essa companhia, senão em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Tá certo? Por isso que o mundo não tem nenhuma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento para a igreja. Quando o mundo estiver elogiando a igreja, fique esperto que está tramando alguma coisa. O consolo verdadeiro, o apoio verdadeiro, o auxílio verdadeiro, o encorajamento verdadeiro, nós só receberemos de Deus. Agora, para que esse consolo ele viesse até nós, Consolador, Jesus Cristo precisaria o quê? Ir. E aí, eu chamo a sua preciosa atenção, o texto lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 32 e 33. Lê comigo aí. Atos 2, 32 e 33. O que diz? A este Jesus
Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, quando Cristo foi exaltado, após a sua ascensão, ressurreição e ascensão, o primeiro ato dele como o Cristo entronizado foi enviar para nós o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está conosco hoje, o Espírito Santo está aqui com a gente agora, o Espírito Santo vai estar conosco todos os dias da nossa vida, para exercer esse ministério maravilhoso de nos consolar, de nos confortar. Amém? Vamos ver lá em João 14, algumas promessas que estão inseridas nesse pacote do consolo, né? Vamos ver quantos canais de consolo nós vamos ter aqui nessa net celestial. Vamos ver lá. O que você vai ter nesse pacote? Qual é o consolo? O tipo de consolo que você vai receber? Versículo 19. Aqui é a primeira promessa que Jesus faz, dizendo, quando Ele vier, Ele vai trazer isso para vocês. Lê comigo aí, versículo 19 de João 14, o que é que diz? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também o quê? Vivereis. O que significa isso aqui? Jesus está falando que por causa da sua obra, da sua ressurreição, Ele vencerá a morte e Ele propiciará a mim e você a vida eterna. Mas não é a vida eterna no sentido só de extensão, de qualidade, mas de intensidade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, qual é o consolo que eu tenho com essa promessa aqui? É que a vida de Deus, ela me é transmitida e ela me é sustentada em mim pelo poder do Espírito Santo. Só para você ter uma ideia, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo é o mesmo Espírito Santo que irá nos ressuscitar. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos santuários do Espírito Santo. Por que eu e você, nós estamos vivos espiritualmente? Porque o Espírito Santo habita em nós. A vida de Deus está em nós, porque nós nascemos do Espírito. Nós nascemos de novo. E nós vamos permanecer vivos, porque nós estamos ligados a Ele. Nós bebemos de um mesmo Espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então o que nos mantém vivos espiritualmente, o que nos deu vida e nos mantém vivos, é a presença do Espírito Santo em nós. Diz um amém aí, pelo amor de Deus. Pronto. Você quer coisa melhor do que isso? Você está vivo. Alguns aqui com cara de defunto, mas está vivo, né? E com essa máscara preta, aí fica parecendo filme de bang bang antigo, né? Então, gente, quando eu fico pensando no Natal, né? Natal é uma festa, devia ser assim, o mês todo, o povo crente na rua, falando de Jesus, cantando, pregando, porque o que nós recebemos através dessa obra de Cristo, da sua encarnação, porque não haveria expiação se não tivesse encarnação, né? O que Jesus Cristo trouxe para nós é tudo. É tudo. Então, qual é a primeira? Ele diz assim, porque eu vivo, vós também vivereis. Cristo
vive em mim, diz o apóstolo Paulo. E a vida que agora eu levo pela fé naquele que morreu e se entregou por mim. Eu vivo e vós vivereis. Vamos começando, caminhando um pouquinho aí. Vamos ver outras promessas que o Espírito Santo vai nos dar aqui. Chama a sua preciosa atenção para o versículo 23, só para complementar ainda esse primeiro ponto. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Então, só para complementar, que ao vivermos, nós nos tornamos morada de Deus. Mas, segundo lugar, segunda promessa sobrenatural que nós temos aqui, está no versículo 26. 14, 26. O que é que diz aí? Mas o Consolador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Preste atenção que quando Jesus diz isso para os apóstolos, talvez ele estivesse aqui pensando justamente no registro inspirado das Escrituras. Eles seriam usados para escrever o texto do Novo Testamento. Certo? Mas isso não nega esses dois ministérios aqui do Espírito Santo na nossa vida. Diz assim: esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas aqui são as coisas de Deus, as coisas espirituais. Então, uma promessa que nós temos aqui é uma promessa de que o Espírito Santo, como Ele é o Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade e Ele nos ensinará tudo acerca das coisas de Deus. Então, essa é uma promessa, porque eu não sei como decidir, eu não sei como fazer, mas o Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo nos ensina. Nós temos... abra a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus. Hebreus capítulo 8, versículo 11. Das bênçãos da nova aliança. Uma das promessas da nova aliança. No versículo 10 e 11 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o meu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. O que significa isso, gente? Lembra que quando Deus escreveu a lei, a primeira vez, Ele escreveu em tábuas de pedra. Na nova aliança, Ele está dizendo que Ele vai escrever isso no nosso coração. Como é que Ele escreve no nosso coração? É justamente colocando o Espírito Santo dentro de nós. Certo? De tal maneira que não é você, pela sua própria força, que vai aprender as coisas de Deus, obedecer à vontade de Deus, mas é o Espírito Santo que vive em você que vai fazer isso. Tá certo? Então não existe crescimento espiritual se não for pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos guia, que nos ilumina, que nos aponta. E às vezes, quando a gente está passando por crises pessoais, individuais,
a gente está precisando de orientação. Porque muitas vezes a gente está numa situação que a gente não sabe o que fazer, nem como fazer. Não é assim? E de repente você ora, você pede uma ajuda para Deus, você lê a Bíblia e o Espírito Santo dá uma luz assim, né? Mostra para você. Só para você entender um pouquinho, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14, diz assim, 1 Coríntios 2, 14, diz aí: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É ter justamente o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito da verdade, nos dando discernimento, compreensão espiritual das coisas. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser. Se o Espírito Santo não ensinar você, você não aprende nada. Você vira um fariseuzão, porque a letra o quê? Mata, e o Espírito vivifica. Certo? A lei em si é morta. Mas o que vai dar vida ao texto é o Espírito. Foi o Espírito que revelou a Escritura, foi o Espírito que inspirou o registro da Escritura, e é o Espírito Santo que ilumina a minha mente para eu compreender isso aqui. Talvez você fala, pastor, mas isso está muito filosófico, está muito espiritual. Não, não é assim não. É porque você não percebe. Deus fala com você o tempo todo. Deus dá discernimento para você de cabo safado. O cara quer passar a perna em você. Deus mostra. Deus está com a gente, irmãos. É porque a gente não aproveita isso, não explora isso. Mas Ele está com a gente. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve o quê? Escolher. Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele mostra saídas para a gente, Ele dá discernimento. Você está diante de um problema, você ora e você começa a enxergar coisas que você não estava enxergando. Ou vem gente, Deus põe pessoas para mostrar para a gente o que a gente não estava vendo. Deus está nos ensinando. Está nos ensinando. Mas Deus trabalha não somente do ponto de vista didático, mas Ele trabalha também na nossa memória, né? Na nossa memória. E Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vou ensinar um negócio para vocês aqui. Quando você estiver passando por um sufoco, você fala assim para Deus: Deus, me manda um versículo aí para esse assunto aqui, né? O profeta Jeremias não disse: quero trazer a memória o que pode me dar o quê? Irmãos, só o ser humano tem memória. O que o cara da Microsoft fez foi simplesmente copiar o ser humano e botar no computador. Então nós temos memória. E às vezes é assim, você está num sufoco lá, aí diz, Ele vos fará lembrar. Aí vem aquele versículo, vem aquela palavra, e ali você naquele momento, você é o quê? Ensinado. Ensinado. Tem uns textos na Bíblia que deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu queria mostrar para vocês. Mateus 10. Mateus 10. Versículo 19 e 20. Quem já
enfrentou uma situação em que você teria que dizer alguma coisa, mas você não sabia o que dizer? E principalmente num contexto que você está sendo questionado que você é crente. Pastor sempre tem um sermãozinho de algibeira, quando ele entra numa fria, ele pega aquele sermão, né? Mas veja a promessa de Jesus aqui, né? 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será o quê? Concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Coisa linda, né? Então, no sufoco, na luta, Deus vai ensinar você, Deus vai falar através de você, Deus vai trazer à sua memória coisas que você jamais imaginava. E depois, quando terminar tudo, você vai dizer, mas como é que eu fiz isso? Como é que foi? Né? Você vai ficar surpreso. Mas foi Deus que lhe ajudou. Irmãos, às vezes a gente como pastor entra numas frias, porque vai fazer velório. Pessoa que morreu não é crente. Aí você vai falar o quê? Que o cara está no inferno? Não aceitou a Cristo? Né? E a família? E os que estão vivos? Quantas situações você precisa dessa assistência, desse ensinar? Vai fazer um negócio. Vai fazer um negócio. A não ser que você acha que na hora que você vai fazer um negócio aí no mundão, o Espírito Santo abandona você. Não. O Espírito Santo está lá para lhe ajudar, lhe orientar, lhe livrar do trapaceiro, do encrenqueiro, ajuda você a fazer a leitura de tudo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é o nosso consolador, ele está em nós do lado para nos ajudar. Mas vamos lá. Terceira promessa que nós temos aqui em João 14. Promessa de vida, promessa de ensino. Mas veja no versículo 27, Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós recebemos muitas vezes, em situações difíceis, uma paz, o quê? Sobrenatural. Preste atenção, irmãos. Paz não é a ausência de guerra. Não é a ausência de problema. Paz é você experimentar Deus no meio do conflito, no meio da luta, no meio da briga. E é muito interessante, porque essa paz, ela é exclusiva de Jesus, é a minha paz, ela é uma dádiva, ela não pode ser dada por ninguém, o mundo não nos pode dar. E essa paz, ela é derramada no nosso coração, no nosso mundo interior, para que a gente possa agir em paz naquele momento. Vamos pegar o texto que nós cantamos aqui hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 16, diz assim, 3,16. Ora, o Senhor da paz. O que significa o Senhor da paz? Que Ele é dono da paz. Ele é o proprietário da paz. Ele é a fonte de toda paz sobrenatural. O Senhor da paz, Ele mesmo, novamente a ênfase de que o consolo é o quê?
pessoal, Ele mesmo vos dê, está no presente contínuo, vos dê continuamente a paz em o quê? Todas as circunstâncias. Porque tem circunstâncias que são complicadíssimas. Quer dizer, Ele derrama a paz, Ele derrama luz nas nossas trevas, Ele derrama paz. Como diz o salmista lá, o coração do justo não teme notícia ruim, porque o coração dele está firmado em Deus, na paz. Na paz. Então, se você, ou na hora que você estiver vivendo um momento assim, difícil da sua vida, circunstâncias difíceis, você ora, diz: Senhor, me dê essa paz aí, que essa paz do Senhor possa encher meu coração aqui agora, para eu poder resolver essa situação conflitante, circunstancial, né? Eu preciso muito disso aqui, sabe? Nos relacionamentos. Não é assim? Faça um histórico, você vai descobrir que as maiores dificuldades que você tem são as pessoas. As pessoas. Porque tem gente que nasceu para tirar nossa paz. Ele veio ao mundo, como diz lá, para destruir os nossos sonhos, entupir os nossos poços, né? Tem gente que é especialista nisso, e ele tem prazer nisso. E Deus põe o cara do lado da gente. Ele diz: eu quero que você experimente a minha paz, quero que você experimente a minha paciência, amor, né? E é tão interessante porque se Deus conhece os nossos pontos fracos, o diabo também conhece. Ele não conhece do ponto de vista de onisciência, porque ele não pode, mas ele conhece o nosso perfil, e ele nos acompanha. Então, peça essa paz, tá? Sobrenatural. Aí. Vamos caminhar rapidamente, capítulo 15, versículo 26. Vem algo que eu chamaria aqui de capacitação. Diz assim: quando porém vier, 15, 26, o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então aqui, eu chamaria isso aqui de capacitação para dar o testemunho. Capacitação para testemunhar o seu relacionamento com Deus, né, a sua ligação com Ele, né, porque Ele diz claramente aí: e vós também testemunhareis, porque estáis comigo. Então o fato da gente estar ligado a Cristo e Cristo ligado em nós, isso vai nos levar a passar por experiências, circunstâncias, onde nós teremos que testemunhar. E esse poder de testemunhar de forma eficaz, só nos é possível pelo poder do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis o quê? Minhas testemunhas. Então, é o Espírito Santo que nos capacita para essa obra gloriosa e grandiosa. Próximo, capítulo 16. Capítulo 16. Eu quero ler para você o versículo 13. 13. O que é que diz lá? 16, 13. Quando vier, porém,
o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então grife esse verbo aí, ele vos guiará. Guiará. Você sabe quem foi macumbeiro aqui? Já frequenta macumba. Lá tem os espíritos o quê? Guias. Pombagíria. Certo? Lembre-se que o ímpio, ele está sob a influência das forças espirituais do mal. Paulo diz, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando você se torna cristão e você recebe o Espírito Santo vai ser agora o seu guia, vai dirigir você, vai guiar você. E diz o texto que vai guiar você a toda a verdade. Não a verdade parcial, não a verdade pela metade, mas a verdade completa. Então preste atenção, se você se joga em submissão ao Espírito Santo de Deus, as suas chances de errar são mínimas. Então, quanto mais submisso a essa questão do dirigir, do guiar, né? Eu fiz um sermão uma vez aqui, é o GPS do Espírito Santo. Ele não vai botar você na favela da Rocinha, não. Ele vai botar você nas avenidas principais, sem medo de você levar um tiro, uma bala, cair na mão de uma facção criminosa. Tá certo? Porque esse GPS aí, você fica esperto. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz pelo melhor caminho. Vamos dar um pulinho lá em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois o quê? Guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A única maneira que eu tenho para vencer esse conflito é ser guiado pelo Espírito. E aí que eu quero dizer uma coisa para você, porque tem uns irmãos que estão vindo dessas igrejas pentecostais e fala sobre unção para lá, unção para cá, uns não são, outros são, é uma confusão danada, né? Mas veja lá, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Então eu quero dizer para você o seguinte: esquece esse negócio de unção com óleo, essas coisas, porque você já tem unção do Espírito. Porque o óleo era o quê? Um símbolo do Espírito. Mas depois que você virou crente, convertido, você tem a unção do Espírito. Usa óleo para outra coisa, usa óleo para fritura, usa óleo para um monte de coisa. Usa óleo como perfume, como, né? Mas veja o que Paulo diz aí. 2 Coríntios, capítulo 1, o que diz? 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, quem é? Deus. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso
coração. Então nós estamos ungidos, nós estamos selados, nós estamos o quê? Penhorados pelo Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo te dirigir. Como é que eu faço isso, pastor? É simples, você ora, diz, Espírito Santo, ele não é uma pessoa? Eu vou orar, vou ler a Bíblia aqui, me mostra aqui. Fica normal, é uma relação normal, pessoa com pessoa. Não precisa de anjo. O pastor uma vez foi pregar na igreja e o pregador começou a pregar, o anjo aí, o anjo aqui, o anjo ali, o anjo ali. Aí o pastor dizia, o anjo foi embora. Eu dizia, eu não vi o anjo. Quer dizer, tem gente que fica vendo o anjo. Meu irmão, nós já temos a unção do Espírito. O Espírito Santo já está dentro de nós. Por fim, eu quero terminar. A última promessa que Jesus fala do Espírito aqui, que nós já cantamos aqui hoje, versículo 22, de João 16. João 16, 22. O que diz? Assim também, agora, vós tendes o quê? Tristeza. Mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém. Então o Espírito Santo, ele traz para a minha vida e para a sua vida uma alegria que ninguém pode tirar. Ela pode ser, de uma certa forma, não desfrutada em algum momento de crise, certo? Você pode passar por momentos de tristeza, mas nenhuma tristeza dessa vida pode tirar a alegria da salvação e da presença de Deus dentro do nosso coração. Quando você pecar, quando você estiver triste, você faz a oração de Davi no Salmo 51. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Por isso que Paulo diz que alegria não é uma opção, alegria é um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E essa alegria é o Espírito Santo que coloca no nosso coração. Tá certo? Se sua mulher for brigar com você hoje, você diz, minha filha, não vou brigar, porque a alegria do Senhor é maior. Mas vamos lá.